Olá, boa noite! Nossa segunda aula live. Hoje nós vamos falar sobre como captar clientes. Bom, olá, eu sou Maria Fernanda Padovese, de profissão paisagista. Eu ajudo paisagistas a viverem bem do paisagismo. Eu ensino como cobrar corretamente, como captar clientes, como atuar como paisagista, como se posicionar no mercado de trabalho, como apresentar o seu projeto e como desenvolver estratégias para o crescimento do seu escritório e de sua empresa de paisagismo. E como consequência, você se torna capaz de faturar 10 mil ou mais por mês com o paisagismo. Nessa série de 4 aulas, que se iniciou ontem, eu vou te mostrar como se preparar para 2021, antes mesmo de 2020 acabar. E por que não faturar ainda mais esse ano? Se queremos um 2021 diferente, não adianta continuarmos a fazer as mesmas coisas, mantermos os mesmos hábitos e cometer os mesmos erros. Precisamos entender quais os pequenos ou grandes ajustes que precisamos fazer para transformar a nossa realidade. Primeiro, eu gostaria de te perguntar: como você faz a captação de clientes hoje? Me conta. E quero entender um pouco mais de como você trabalha, de como funciona para você na sua empresa, no seu escritório, para entender como que eu posso te ajudar. Hoje eu quero te ajudar nessa parte de, se você tem dificuldades em como captar novos clientes e como manter, inclusive, até os seus clientes que você já tem, fazer com que eles te contratem de novo, esse é o tema de hoje. É nisso que eu quero te ajudar hoje. Então me responda. Como você faz a captação de clientes? É por indicação? Escreve aí pra mim. É por indicação? Você faz propagandas em revistas, rádios ou TV? Ou é pelo Instagram? É no boca a boca? É um cliente passando pro outro? Ou é então são seus conhecidos, é para amigos, familiares? É assim que você faz é assim que você consegue seus trabalhos? É assim que você consegue seus novos? Olá, olá. Bom, então todas essas formas, né? Tanto por indicação, quem for pensando, quem for entendendo um pouco mais sobre isso, quem precisar de um tempinho mais para pensar, até hoje, como que fez? Olá, Diego, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. Nesses últimos clientes que você teve, os últimos clientes que chegaram até você, como que eles chegaram até você? Você não sabe ou você teve alguma parcela, você fez alguma atividade, teve alguma ação para você fazer essa captação? Então, por indicação, por propaganda em revistas, rádios, TVs, aquelas TVs de padaria ou de consultórios médicos, Instagram, boca a boca. Me falem, como que vocês fazem? Bom, todas essas formas, com exceção do Instagram, que é a mais recente, sempre foram utilizadas e sempre deram resultados muito bons. Todas elas. Eu acho que a mais usada hoje é a indicação boca a boca, né? Indicação de pessoas próximas, amigos e o boca a boca. Algumas pessoas investem em feiras, algumas pessoas investem em propaganda em revista, propaganda nas TVs, né? Como eu disse, que em padarias, cafés ou em consultórios, mas a grande maioria por indicação e boca a boca. Elas dão resultado. Isso dão porque ela tem uma validação, né? A indicação ela é boa, muito boa, porque você já tem 50% do caminho andado. Quando a pessoa indicou porque ela gostou do seu serviço. Então a pessoa já vem com uma indicação, já vem com uma expectativa, você só vai precisar dessa outra 50% da parte que é sua, de você conquistar esse cliente. Porém, os tempos mudaram, né? A maneira como
mudar isso também. Por indicação, a grande maioria por indicação, grande maioria. E é uma ótima forma de captar clientes, mas não pode ser a única. Porque se a indicação é a única forma, o que acontece? Você fica só esperando. Você vai ficar esperando se algum cliente chega. Você nunca vai saber quem vem. Você não tem como medir se as ações que vocês estão fazendo estão dando certo. Você tem que ficar esperando, contando que algum cliente seu te indique, fale bem de você, para aí você conseguir captar esse novo cliente. Então eu falo que é uma captação de clientes passiva, que é onde outras pessoas te indicam e não você que foi atrás delas. E se nós ficamos, é uma ótima, né? Como eu disse, é ótimo, porém se a gente fica esperando, pode ser que essa indicação não aconteça. Pode ser que aquele cliente que você fez um trabalho assim espetacular, ele não tenha tantos amigos que precisem do paisagismo. E como que fica? Então aí você fica à espera, né? Da expectativa de que outras pessoas te ajudem. Então o que você precisa fazer? Uma captação ativa, onde você vai atrás, onde você vai em busca desse cliente. E agora, então essas que funcionavam antes não funcionam com tanta eficiência mais, mas continuam funcionando, mas a gente não pode depender só delas. Hoje nós temos o Instagram, que o Instagram é uma ótima ferramenta se você souber usar. Se você não souber usar, ele vai ser apenas uma vitrine com fotos, onde você vai colocar fotos do seu trabalho e ok. Então, a gente não pode ficar sendo só isso. Ele não vai servir para nada, ele não vai servir para você como captação, se você apenas colocar algumas fotos aleatórias. Tem que ter uma sequência, tem que ter um porquê, uma finalidade de cada foto. Tem que ter muita estratégia por trás do Instagram. Então, ele é uma ótima ferramenta, mas você tem que saber usar. Então, você tem que aprender sobre isso. Mas também nós temos várias outras maneiras. Mas então a gente já sabe quais são as mais utilizadas, né? Então, indicação e hoje o Instagram também. E as que funcionam e as que funcionam com menor força. E aí, como captar clientes, então, né? Então, eu já vou começar falando algumas dicas de como captar clientes. Eu quero que vocês falem para mim se vocês já utilizaram alguma dessas a mais do que eu estou falando para vocês. Então, nós temos feiras. Quem já participou de feira como uma maneira de captar clientes? Temos feiras de vários tipos, né? Feiras em cada cidade, em cada região tem o seu tipo. Tem mostras de decoração, tem feira da associação comercial, tem feiras específicas para condomínio. Existem vários tipos de feiras. Feiras de noivas, isso é uma ótima maneira. Parcerias de paisagista com design interiores, paisagista com construtoras, paisagista com arquitetos, paisagistas, você vai de cerimonialistas, tem as parcerias que são inúmeras parcerias que você pode fazer, inúmeras. Só que você tem todas elas, você tem que saber trabalhar. Não adianta só ir atrás das parcerias e não ter um passo a mais. Ações colaborativas. O que são essas ações colaborativas? Quando você faz o seu paisagismo, faz o paisagismo de um lugar em troca da divulgação do seu nome. Por exemplo, um salão de beleza que você sabe que atende noivas. Você conversa com eles para que você faça, por exemplo, o paisagismo da recepção deles, coloque vasos ou faça um ambiente ali em troca de eles divulgarem para você. Olá, boa noite, Marli. Em troca de que eles divulguem você, de que eles divulguem seu trabalho, divulguem você para os clientes deles. Então essa é uma boa maneira também de você fazer, são ações colaborativas. Outro tipo de ação colaborativa, quando você faz uma ação social. O intuito, a finalidade de quando você participa de uma ação social não é você faz, existem associações de arquitetos, design interiores, que normalmente eles pegam uma entidade para fazer uma reforma, entidade que não tenha condições, que já estejam em condições precárias, eles se unem para fazer o restauro, né, a reforma daquele lugar. E eles precisam de paisagistas geralmente para isso. Então, quando você entra, olá, boa noite. Você entra nessa questão dessa ação colaborativa, você além de ajudar o próximo, você também tem seu nome divulgado, né, em contrapartida. Então, também é uma maneira de divulgar. Uma ação ativa de captação como lista de contatos. Como isso? Quando você entra em contato, em contato com outras empresas que tenham seus clientes em potencial e pega a lista de contatos deles. Muitas empresas vendem a lista de contatos e você faz essa ação de divulgação da sua empresa através dessa lista de contatos. Uma outra maneira, lista de obras. Não sei se vocês já tiveram isso, já compraram, assinaram, fizeram assinatura de listas de obras.
onde que é uma empresa. Aqui na minha região tem umas 2 ou 3 que eu conheço, onde elas periodicamente elas passam de obra em obra nos condomínios, nos bairros. Elas fazem com frequência, com uma periodicidade, andam em cada um dos bairros da cidade e eles vão anotando as obras, se elas estão na finalização, se elas estão em projeto, se elas estão no começo, em que etapa da obra que se encontra. E elas vendem essas informações. Ali elas colocam o endereço, o nome do proprietário e o nome do contato. Às vezes é um mestre de obras, é um construtor. Eles colocam um contato de quem é o responsável daquela obra, com quem você tem que falar. E aí vocês passam uma lista gigantesca para vocês e você vai a partir do que é interessante. Para mim é interessante quando está no início da obra ou quando está na finalização. Você identifica qual é o momento interessante para você fazer esse contato, essa obra, em que etapa que ela tem que estar, que para você é mais interessante, e você entra em contato com esse proprietário para oferecer seu serviço. Então eu não vou falar o nome delas porque eu não sei se algumas existem ainda, né? Mas são lista de obras, lista lista de contato dos donos das obras. Olá, Rodrigo, boa noite. A trajetória como paisagista, mas ainda se sente sem uma referência, sem um apoio nessa parte de como melhorar a sua gestão. Eu atendo, hoje eu tenho alunos, tenho clientes que desde estão terminando o curso, vão ingressar na carreira de paisagista, e também atendo escritórios que já têm 30 anos de atuação, para dar aquela movimentada, aquela modernizada, aquela atualizada na maneira de se trabalhar com paisagismo. E vamos lá, no que vocês precisarem, me mandem as suas dúvidas que eu vou colaborando. No que eu puder colaborar, estou aqui, tá joia? Então, essas listas são bem interessantes. O que mais? Revistas de condomínio, uma outra forma de você captar cliente. Sabe aquelas revistas onde as pessoas que moram no condomínio recebem? Então, eles fazem de diversos profissionais, voltados para obra, tem coisas voltadas para gastronomia, inclusive para paisagismo. Então, ali, se você quiser entrar, uma maneira de você entrar nos condomínios é assim, com essas revistas. Maria, isso que falou da lista eu não consegui ouvir direito porque travou a live para mim. Seria possível você repetir brevemente para não... Claro, Rodrigo, repito sim. Sobre a lista é assim. Não sei se trabalhou para todo mundo, né? Eu repito para quem não tiver entendido. São listas onde tem uma empresa, onde que ela roda pelos bairros, periodicamente, pelos bairros e condomínios. Está travando? Deixa eu ver, então eu vou colocar no meu Wi-Fi, peraí, deixa eu ver se eu... De mexer tá travando direto? Peraí. Eu fico preocupada em mexer e cair. Deixa eu só ver. Voltou, será? Eu coloquei agora no Wi-Fi, vamos ver se voltou. Melhorou, gente? Que bom, Rodrigo, fico muito feliz mesmo. Se travar de novo, vocês me avisam, tá? Bom, então voltando à lista, como que é essa lista? É uma empresa onde que ela faz a captação de obras. Ela vai de bairro em bairro, ela vai para... que bom que melhorou. Ela vai de bairro em bairro, ela vai nos condomínios e elas andam em todas as obras. E elas vão listando essa obra. Então ela vê que tem uma obra ali. Ela anota quem é o responsável pela obra, às vezes quem é o arquiteto, o engenheiro responsável, quem é... Olá, boa noite! Eles também falam quem é o contato com quem você entra, em que fase que está a obra. Ela coloca a metragem da obra, se é 100 metros, 200 metros, 300 metros, e também o endereço, e se ela está no começo, tipo, está no alicerce, já está subindo paredes, está na laje, está na finalização, no acabamento. Então eles colocam a etapa que está a obra. Então é muito interessante, por exemplo, se você acha que você tem um fechamento as suas chances maiores de fechamento é quando está no início, para você já conversar e oferecer o projeto, como nós conversamos ontem, já oferecer o projeto já no início da obra, você vai escolher aquelas obras que estão logo no comecinho.
esse serviço não tem aqui nessa cidade, nem conhecia, muito legal. Pode ser que tenha, então geralmente eles vêm oferecer, né? Mas procura lista de obras, tenta conversar com a associação de comercial da sua cidade. Porque pode ser que tenha, mas você não conheça ainda. Porque eles estão praticamente em todas as cidades, em todas as regiões. Eu duro falar algum nome de algumas empresas, mas eu não sei se está disponível na sua obra. Eu vou falar de uma que eu sei que ela abrange uma grande parte, pelo menos aqui da minha região, mas ela chama Premia a Sua Obra. É um plano, inclusive, de recompensas que tem para profissionais e para clientes. Tentem entrar em contato com eles ou alguma outra. Eu vou tentar lembrar o nome de alguma outra que vou falando para vocês. Mas procura lista de obras, em lista de captação de obras, alguma coisa assim na internet que pode ser que vocês encontrem. Ou na associação comercial, tá? Ou alguma associação de lojistas que tiver na sua região. Então, daí você entende, você vai ver se você acha que quando está no começo da obra, podemos procurar nos condomínios que estão começando a construir? Claro que sim, loteamentos, construtoras, sempre, claro, procure sim. Até você fazer um contato, conversar com o corretor, fazer uma parceria com esse corretor. Para todos os clientes que ele vendeu um terreno, você pode conversar com ele. Aí você combina até uma comissão para ele. Olha, se eu fechar esse projeto, todo projeto que eu fechar, que for sua indicação, eu pago X% do projeto para você. É uma maneira de trabalhar, porque eles trabalham com comissão, né? Cada projeto, cada terreno que eles vendem, eles recebem uma comissão da loteadora. Então, para cada indicação que ele fizer para você, você pode também agradecer, né, com uma comissão também para ele, fazer essa parceria. É muito interessante. Então, a lista, daí você entende se, para mim, sempre quando está no começo da obra, eu consigo vender meu projeto melhor. Então, você vai procurando as obras que estão no começo. Ou então, não, eu já prefiro que a obra já está na finalização, porque eu já entro, fecho a execução, o pacote inteiro. Então, você vai analisando. Ou então, liga para todos. Aqui, geralmente, é uma lista assim, gigante. 200, 300, 400 nomes de obras, né? Indicação de obras. Então, geralmente, é bem grande essa lista, dependendo da região. Então, essa é uma ótima forma. Revistas de condomínio. Então, se você quer entrar em condomínio fechado, e você não tem nenhum contato com ninguém de lá de dentro, onde você possa ter esse contato direto com o seu cliente, revistas que são entregues neles também são interessantes. Não tem uma marca, né, uma empresa só que faça isso, cada cidade tem a sua empresa, mas você procurando também na internet, procura no Google, revista de condomínios na cidade tal, você vai encontrar alguma indicação. E começa a conversar com agências de publicidade que possam fazer esse tipo de serviço. Eles também geralmente sabem, porque ou eles trabalham assim ou eles fazem a arte para essas empresas. Então você pode ter um contato direto também, eles podem passar o contato para vocês, desse tipo de empresa que faz isso. Uma outra forma também de captar clientes, associações de profissionais. Como assim? Associação de médicos, associação de advogados, associação de dentistas da cidade, da região, de arquitetos, de engenheiros. Então você entra em contato com essas associações e nelas você pede essa lista, você conversa, pergunta de que maneira que você pode, como eles trabalham para chegar nos profissionais cadastrados. Normalmente, como que eles fazem? Difícil eles te passarem a listagem, algumas passam, tá? Mas você explicando para que você quer, algumas passam essa listagem. Algumas tem até disponível na própria internet, você consegue acessar essa lista. Ou então eles cobram uma taxa para incluir o seu e-mail. Você escreve um e-mail, manda sua apresentação, eles disparam para todos os profissionais. Então é uma maneira de você chegar naquele cliente que você quer. Então a maneira de você captar o cliente é muito grande. Mas aí, qual que é uma dessas que eu falei para você dar resultado? Se você trabalhar da maneira correta, dá muito resultado. Aí até se você trabalhar correto com todas elas, eu tenho certeza que vai começar uma quantidade tão grande de clientes que você vai ter que adaptar o seu escritório, adaptar a sua maneira de trabalhar para que você consiga atender todos eles, principalmente para orçamentos e tudo. Então, se você trabalhar da maneira correta, qualquer uma dessas que eu falei, não tem erro, você vai conseguir. Você vai conseguir captar clientes. Aí você tem que fazer um trabalho direcionado, estratégico. Então você vê que começou a ter resultado, o que você faz? Você começa a dosar a quantidade de contatos que você faz para que sempre tenha todos os meses. Então, ao invés de você fazer tudo de uma vez só, você começa a dosar. Minha meta é fazer 30 contatos por semana, 30 contatos por mês. Se desses contatos
20% virarem projetos, nossa, tô feliz. Então, não, minha meta, eu percebi que a cada 10 contatos que eu faço, um vira projeto. Você começa a fazer essas análises para que você entender como que está funcionando, tá? Para você entender o que está funcionando para você. E assim você vai direcionando para que todos os meses você tenha esses clientes, essa captação de cliente ativa, tá? Aí você pode dizer assim, mas Maria Fernanda, eu já participei de feira e não tive resultado. Eu já comprei lista de obra e não tive resultado. E eu vou te falar de maneira um pouco mais resumida por conta do nosso tempo aqui, tá? Mas eu vou te explicar como você faz para funcionar. Só que eu vou te fazer uma pergunta antes disso, que eu gosto sempre de fazer você pensar. Maria Fernanda, em condomínios eles fecham com arquitetos, normalmente é muito fechado, não consegui. Então, Marli, aí o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com os arquitetos. Aí você faz a parceria com o arquiteto que está dentro do condomínio. Porque uma vez que você esteja dentro do condomínio, o que você faz? Você vai ver quem são os arquitetos que têm obra ali. E aí você vai entrando em contato com aqueles, pegando contato a partir das placas de obras com os outros arquitetos. Então, são essas parcerias que são muito interessantes, tá? Quanto à BNI. A BNI, eu nunca participei, mas eu tenho colegas de profissão que trabalham. É uma maneira bem legal. É um grupo fechado, né? Bem legal de se trabalhar. Eu não sei explicar, para quem não conhecer, exatamente como que funciona. Porque, como eu disse, eu nunca participei. Eu sei por cima como que funciona, que é uma rede de contatos, onde que um indica o outro. Eu tive colegas de trabalho que tiveram bons resultados a partir desses grupos, tá? Mas eu nunca participei. Os condomínios são muito fechados, sim. Então, as revistas de condomínio são uma boa maneira de você entrar direto no seu cliente, porque o cliente vai receber, ele vai ler, o condômino, né? O dono da casa, ele vai receber essa revista, geralmente eles olham tudo, eles vão ler. Porque a maneira deles, vamos falar assim, é o jornalzinho do bairro deles. Então, ali que eles encontram muitas indicações. Então, quando você não conhece nem pelo condomínio, nem por parceria com profissionais, tente pela revista. Fui convidada para uma reunião. Isso, vai conhecer, eu acho que é uma boa maneira sim, viu? Analise se naquele grupo, porque são vários grupos, né? Se naquele grupo vão ter empresas que vão ser interessantes para você, porque eu sei que você paga uma taxa, não sei se é anual ou mensal, para você participar das reuniões. Então, para valer a pena, você tem que entender se ali vão ter profissionais que vão fazer a sua indicação, né? Se o seu trabalho vai ser indicado ali. Porque dependendo da gama de profissionais que tiver, às vezes não é interessante. Esse meu colega que entrou, ele tinha, no grupo dele tinha construtora, uma construtora de prédios, e tinha também, qual era a outra empresa? Tinha uma outra empresa que era muito, eu não lembro agora qual era a área, mas só com a construtora ele fechou paisagismo de vários prédios. Então, para ele foi interessante. Então, você tem que pensar dessa maneira quando você for na reunião. Fazer essa análise, tá? Então, vou te fazer uma pergunta e vou te mostrar onde você errou, tá? Vocês já fizeram alguma coisa de feira, algum anúncio? Para eu saber melhor como é que vocês trabalham essa parte. Me contem. Se você já expôs numa feira, por exemplo, como você pensou uma mostra de decoração? Como você pensou no projeto que executou ou no stand que você montou? Como que você fez isso? Como que você pensou quando você estava desenvolvendo o projeto para deixar ali exposto? E no anúncio que você fez na propaganda, por exemplo? Ah, perfeito, então. Se tem condomínio arquiteto, eu acho que é um bom começo. Conversa lá, veja como que você sente, conversa com eles, veja se eles estão abertos para isso. E eu acho que tem tudo para dar certo para você, tá? Ah, você já fez, Francine? Me conta, como que foi? O que você fez? Foi feira, mostra de decoração, anúncio? Me conta o que foi que você fez. Porque você tem que pensar assim, o anúncio que você fez na propaganda da TV, né, da padaria, do café ou de consultórios, ou no anúncio ou na revista de condomínio ou alguma outra revista que você fez. Como que você fez? Você fez uma amostra como arquiteta. Ah, legal. E deu certo? Você teve resultado nessa amostra de decoração? Que quando você faz esse tipo de anúncio, faz esse tipo de trabalho, geralmente você faz pra você, da maneira que você gosta, né? Então agora eu vou te falar o pulo do gato, o que vai fazer toda a diferença a partir de hoje, da maneira que você anuncia o seu trabalho e atrai seus clientes. Porque eu escuto muito de aluno falando assim, eu já fiz mostra de decoração e não tive resultado nenhum. O mesmo colegas de profissão.
Já fiz e não deu resultado nenhum. Ah, eu já anunciei em revista, nossa, porque revista aqui na minha região é coisa de 3.600 a página, 5.400 quando é página dupla, é em torno desse valor. Tive muito, pois a arquiteta já era renomada na região. Perfeito! Então você sabe que essa é uma maneira legal de você ter resultado. Então investir nisso, você sabe que você vai ter o retorno desse investimento, né? Muito bem. Eu também, todas as vezes que eu participei sozinha, mas eu tive muito retorno. Mas eu escutei sempre que não, as pessoas que não tinham. Daí eu fui analisando por que eu tive e por que as pessoas não tiveram. Foi aí que eu comecei a entender. Aí eu vou falar pra você de como que a diferença, que vai fazer a diferença a partir de hoje, da maneira que você vai enxergar o anúncio, que você vai começar a anunciar e focar nessa parte de estratégia de investimento, tá? Mas antes que eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você clique aqui nesse aviãozinho para você compartilhar com aquele seu colega de trabalho, aquele paisagista que você conhece, que você percebe que também tem dificuldade, também quer alavancar a sua carreira e não consegue, que também precisaria estar aqui assistindo, escutando isso que você está falando. Para que a gente conversou ontem, né? Porque quando todo mundo aprende a cobrar, todo mundo aprende a trabalhar da maneira correta, nosso mercado como um todo cresce. Pelo menos diminui muito aqueles profissionais que acabam não cobrando por projeto, acabam não sabendo como cobrar, cobram errado, cobram muito barato, ou não entregam aqui um projeto da maneira que tem que ser cobrada. E se todo mundo começar a entender isso, nosso mercado vai crescer, vai todo mundo sair ganhando, vai todo mundo começar cada vez melhor, trabalhar com mais facilidade com esse cliente da maneira correta. Então clica no aviãozinho aqui, compartilha com aquele colega seu que você sabe que também precisaria, o seu colega paisagista também precisaria aprender um pouco mais sobre isso, tá bom? E o coraçãozinho, se você está gostando, para eu saber que você está gostando, clica no coraçãozinho para eu saber que você está gostando, tá bom? Então vamos lá. E se você tiver algum outro assunto que você quiser que eu aborde, me manda no direct. Que eu estou fazendo uma lista de todos os assuntos que vocês querem que eu aborde. Tem alguns que mais pessoas querem falar sobre isso, né? E que eu vou fazer uma lista para eu fazer umas lives e fazer alguns posts falando sobre isso para vocês. Bom, então vamos lá, voltando ao nosso assunto. Para captar clientes, por que muitas vezes quando você investe na divulgação você não tem resultado? Você investe caro numa amostra de decoração, a Francine que já participou deve ter percebido, né? Que quando você investe numa amostra de decoração, é caro, é um investimento alto que você faz. Uma revista, como eu falei, aqui na minha região é R$3.600, é um investimento alto. Você divulgar em televisões de propaganda é um investimento alto e você tem que ter retorno, né? Não é só ter retorno daquilo que você investiu, é pelo menos o dobro. Né? Porque às vezes o retorno não é imediato, mas você tem que ter esse retorno. Pelo menos 80% das pessoas que fazem qualquer tipo de investimento em divulgação fazem da maneira que gostam, como se fosse para elas. Então eu comecei a perguntar para os meus amigos e para os meus colegas de trabalho que participavam das mostras de decoração ou que divulgavam em revistas e não tinham resultado, o que eles tinham pensado na hora que eles tinham divulgado. Então eles falavam assim para mim: eu postei na revista aquele projeto que eu mais gostei. Ou então na mostra de decoração. Eu fiz aquele projeto que eu sempre quis fazer e os clientes nunca deixavam eu fazer na casa deles. Eu fiz o projeto que mais me agrada, com o meu estilo que mais me agrada. Então eu percebi que eles faziam sempre aquilo que mais agradava a eles. Faziam um stand numa feira de negócios, por exemplo, ou apresentavam o seu negócio de uma maneira que eles gostavam. Que como eles gostariam que fosse. Mas que muitas vezes o cliente não era aquele cliente que o cliente deixava ele fazer, permitia que ele fizesse. E o que eu fui entendendo? Que quando você vai, olha, esse é o pulo do gato. Quando você vai fazer uma divulgação, de qualquer maneira, você vai fazer uma captação de cliente, de qualquer maneira que seja, você tem que fazer da maneira que o seu cliente quer ver. E não do que você gosta. Você vai colocar, sim, o seu estilo, sempre. É a sua personalidade que vai estar ali, porque você vai aplicar a sua técnica, cada um tem o seu estilo. Mas você não vai fazer do jeito que você gosta, é do jeito que o seu cliente quer. Porque se você fizer do jeito que você gosta, sabe quando fala assim? Então eu comecei a prestar, é do jeito que eu sempre quis fazer, meus clientes nunca me deixaram? Então porque os seus clientes não querem aquilo na casa deles. Já pararam para pensar nisso? Que às vezes aquilo que você acha que é ideal, não é o que o seu cliente acha ideal. Então o que você vai mostrar? Se você fizer aquilo que é pra você, que o seu cliente não gosta, ele não vai te contratar, não vai atrair, não vai chamar a atenção dele.
Você vai ficar feliz, realizada, mas não vai atrair seu cliente. Por isso que muitos profissionais não têm resultado. Por isso que muitos profissionais não conseguem captar, não tem nem o retorno que investiram. Eu sempre participei de mostras de decoração. Sempre tive muito resultado. Desde a primeira, que na verdade foi assim que eu comecei. Um dos primeiros assim, trabalhos de divulgação que eu fiz foi numa mostra de decoração aqui na minha região. Quando eu pensei, quando eu entrei, eu pensei assim. Eu fiz o paisagismo da fachada. Muito insegura, que era a minha primeira mostra como profissional, que é mostrar meu trabalho como profissional para um grande público. Eu pensei, o que eu quero mostrar? Bom, eu preciso mostrar sim o meu melhor. Eu preciso mostrar aquilo que eu faço de melhor. Porém, eu tenho que fazer aquilo que vai atrair meu público. Eu tenho que fazer aquilo que meus clientes gostam que eu faça. Então eu fiz uma relação de tudo aquilo que meus clientes mais gostavam, mais pediam nos projetos, aquilo que eles mais gostavam que eu fizesse, e coloquei naquele projeto. Falei, é esse tema que eu vou seguir. E foi onde eu consegui não só clientes novos, como parceria com muitos profissionais ali que estavam na casa. Os próprios arquitetos e designers que estavam expondo começaram a me indicar clientes de paisagismo. Isso, eu sou arquiteta também, então mesmo eu sendo arquiteta, hoje o meu trabalho, assim, ele é voltado para o paisagismo. Ele é focado no paisagismo. E desde o início ele foi, né? Então, mesmo eu sendo arquiteta, outros arquitetos e designers me indicaram como paisagista. Porque entenderam isso, eles também enxergaram isso, eles se sentiram atraídos no meu trabalho. Então, todas as vezes que eu participei, eu tive muito, o meu investimento sempre foi muito, o primeiro foi menor, eu entrei junto com uma outra arquiteta, colega minha de profissão, os outros eu fui sozinha, o investimento sempre foi muito alto. Quando eu percebi que eu tinha esse resultado, eu comecei a investir cada vez mais, eu fui pegando ambientes maiores. E paisagismo é um ambiente onde que você vai colocar planta. Algumas você consegue retirar e replantar num outro, deixar guardado no viveiro, devolver para o viveiro, mas tem algumas que não. Forração, por exemplo, não tem como você desplantar e devolver, fica. Então, mão de obra você tem que pagar. Então, são investimentos altos que você faz em mostra de decoração. Mas todas as vezes foi muito consciente. Todo o meu investimento foi tudo tirado, resultado no meu trabalho como paisagista, que eu reaplicava, reinvestia nisso, porque eu sabia que ia ter retorno. Então, a partir daí, eu recebi convites para entrevistas, para jornal, reentrevistas para televisão. Fui convidadas cada vez mais para outras mostras de decoração, além dos clientes que vinham, né, que chegavam através disso. Eu vi seu trabalho em tal lugar. A decoradora tal, que viu seu trabalho trabalhou com você em tal mostra, me indicou. Então, isso teve muito resultado, porque eu sempre pensei, o que meu cliente quer ver? Que tipo de cliente que eu vou atrair? Então, isso sempre deu muito resultado para mim. E sempre, quando eu percebi que os profissionais, que eles tinham essa visão, eles também tinham resultado. Bom, aí vem uma outra pergunta, né? Você pode falar assim, tá, Maria Fernanda, então você fez, e também isso todo anúncio de revista. Também sempre isso, posts no Instagram, sempre. Qual o tipo de projeto que mais agrada o meu cliente? É aquilo que eu vou colocar na revista, é aquilo que eu vou colocar no meu Instagram, e sempre tendo resultado. Aí você pode fazer a pergunta, mas Maria Fernanda, cada cliente tem um gosto. Como eu faço para agradar todo mundo? Você nunca vai agradar todo mundo, isso você tem que ter certeza. Que você, voltando ao assunto de quem você vai agradar quando você faz um anúncio, né? Você não tem que pensar em agradar um fornecedor, você não tem que pensar em agradar um colunista social, não, você tem que pensar em agradar o seu cliente. O cliente que você busca, o cliente que você vai atrair, é ele que você tem que chamar atenção, tá? Infelizmente, os clientes não estão valorizando jardineiro e paisagista, preferem fazer com qualquer um. Sendo barato, acabam vendo manutenção do jardim não como um prazer, mas como um gasto prejuízo. Rodrigo, vou te falar uma coisa. Isso é verdade, sim, dependendo do tipo de cliente que você está atraindo. Então tem cliente de todos os tipos, inclusive aquele que não valoriza, que realmente ele só fala, que droga, começou a chover, época de chuva, vou ter que chamar o jardineiro para fazer a manutenção. Aquele cliente que deixa crescer, a grama ficar com 20 centímetros de altura para ir chamar a tiririca, então tomar conta, ficar com aquela coisa mais maravilhosa do mundo, toda exuberante, para chamar um jardineiro, um paisagista para fazer a manutenção. Existem tipos de clientes que eu vou falar agora para você.
Você tem que entender, pensar em qual cliente você está atraindo, tá? Então aí, você pergunta, mas eu vou agradar a todos? Como é que eu vou fazer para atrair um cliente específico se eu não vou agradar todo mundo? Você nunca vai agradar todo mundo. A gente vai entrar nesse detalhe muito importante que vai responder também a pergunta do Rodrigo. Esse detalhe que eu ensino aos meus alunos e bato muito nesse assunto. É o começo de tudo. É o começo de tudo que você vai, para onde você vai começar o seu escritório. Quando eu começo a ajudar meus alunos, ajudar meus clientes a estruturar esse escritório, de onde parte o princípio? Quem é o seu cliente? Você fala assim, mas são todos. Não. Você pode atender todo mundo, claro. Você não vai falar assim, não, eu não vou atender você. Mas sabe aquele cliente que você quer ter? É esse que é o seu cliente. Você tem que focar nele. Então, o que você vai fazer? Se você não souber quem é o seu cliente, você nunca vai atrair. Você vai gastar muito dinheiro em divulgação, você vai gastar muito dinheiro em anúncio, muito dinheiro, milhares de reais e de tempo, e você não vai conseguir atrair esse cliente, o cliente ideal para você. Então, o que você vai fazer? Existe uma técnica para ser aplicada para descobrir com precisão quem é esse seu cliente ideal. É uma técnica detalhada que eu ensino com exclusividade, porque assim, muito detalhada para os meus alunos. Porém, eu vou passar de uma forma resumida, que só dessa maneira resumida para vocês já vão conseguir ter resultados, já vão conseguir entender e definir isso, tá? Então, o que você vai fazer? Pense em quais foram os seus melhores clientes até hoje. Isso, Diego, nichar desde o início. Exatamente, exatamente. Você vai nichar desde o início. Não quer dizer que no início você não vai atender todo mundo que aparecer. Você vai porque você tem que faturar nesse início que é um pouco mais difícil. Porém, sempre com foco no seu nicho. Até o momento que você vai começar a fazer só os trabalhos desse nicho. É exatamente isso. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar quem foram os seus melhores clientes. Aqueles clientes que pagaram você com gosto, que não ficaram mendigando. Sabe que ele fica mendigando? Fala, mas tá muito caro. Não, imagina! R$150 por dia, de jeito nenhum. Imagina! Eu vou pagar tudo isso para fazer uma manutenção de jardim. Opa! Voltou, gente? Voltou? Me dá um ok se voltou. Continua travado, será? Não travou? Ah, então tá bom. Então beleza. Então, o que você vai pensar? Aquele cliente aquele que não chora, aquele cliente que valoriza o seu trabalho, aquele cliente que aceita pagar pelo projeto, aquele cliente que toda vez, ai que bom, aquele cliente que toda vez que você passa o seu preço, lógico, ele vai negociar como todo mundo negocia, né? Todo mundo, eu negocio, você negocia quando a gente vai pagar uma coisa, com certeza. Mas existe uma maneira, assim, uma questão que eu falo de negociação, e aquele que dá até vergonha, a gente fica com vergonha alheia, né? Vergonha do cliente. Eu tenho um cliente que toda vez que eu ia conversar com ele, negociar, era um cliente que eu fiz vários trabalhos para ele. E acompanhei ele por alguns lugares para fazer as compras em fornecedor. Eu saía de perto, porque era uma negociação assim tão feia, era tão forçada que eu me sentia mal. Me colocava no lugar do fornecedor e me sentia mal. Eu cheguei a falar pra ele, olha, eu saio de perto porque eu sofro de ver você como você negocia. Ele dava risada. Então ele jogava pesado mesmo. E uma vez ele falou assim pra mim, mas Maria Fernanda, você tem que pensar que numa negociação, distância desses clientes que choram e se intrometem no meu trabalho. Distância, exatamente. E você pode escolher, tá? Você pode escolher. E ele falou assim pra mim, Maria Fernanda, numa negociação, tem que estar bom para as duas partes. Eu falei, nossa, eu também concordo. Ele falou assim, a minha parte é da minha esposa. Eu falei, putz. Então ele pensou, o que ele fazia? Ele queria pra ele. Ele tirava, ele esfolava de todas as maneiras. Era feio de ver. Então isso fala assim, não, eu não, humilhante, exatamente, era humilhante, uma pessoa que tinha condição financeira chegar naquele ponto, desrespeitoso até. Então esses clientes eu não quero. Quando chega num ponto assim quando chegou numa maneira num momento em que começou nessa negociação comigo, eu dei um basta, falei assim, bom, eu sei como é que é o meu preço, eu sei o quanto eu valho, você já viu como é que eu trabalho, você já viu o valor do meu trabalho, então é esse. Não, imagina, você vai ter lucro nas minhas costas? Eu virei e falei pra ele assim, claro,
Como que você tem dinheiro para me pagar? Não é tendo lucro no seu trabalho? Eu também tenho que ter lucro no meu trabalho. Pronto. E foi aí que a gente encerrou. Nós temos que saber a hora de falar assim, de demitir o cliente, né? Chega uma hora e fala assim, chega. Né? Nós temos que ter nosso trabalho valorizado e respeitado. Então é atrás desse cliente que você tem que pensar. Quem são os melhores? Isso não quer dizer, gente, às vezes as pessoas confundem que clientes bons são só aqueles clientes ricos, os clientes da classe AAA, os clientes que têm muito poder aquisitivo. Nem sempre, tá? Eu já tive clientes de classe C que foram os melhores pagadores que eu tive até hoje, que se preocupavam em atrasar um dia. Maria Fernanda, o dia 20 vai dar no domingo, posso pagar no dia 21? Tem problema? Sabe aquele que se importa em pagar, que vai honrar aquele pagamento? Então, não é a classe social que dita se o cliente é bom ou ruim, tá? Não é se o poder aquisitivo que dita, é a maneira que a pessoa é. Então, você tem que pensar em que cliente que você quer atender. Quais foram esses? Se você nunca teve cliente, pensa, muito bons, não é, Marli? Então, você tem que pensar quais foram os seus melhores clientes e traça um perfil dele. A idade, traça se era homem ou mulher, se era casado, se era solteiro, se tinha filhos, se não tinha. Traça o perfil desses clientes, que geralmente eles seguem um padrão. E aí, essa é dica de ouro, hein, gente? Dica de ouro. E o que você vai fazer? Você vai fazer a propaganda para eles. Você vai entender o que eles queriam no projeto. Eu vou lembrar que aquele cliente que me pagou direitinho, que não intrometeu no meu projeto, que aquele cliente que valorizou, que sabia o quanto valia a minha hora, que sabe que tem gente mais barata, mas ele deu valor pro meu trabalho, pro meu conhecimento, pra minha experiência, pro meu cuidado que eu tenho com o meu cliente, esse cliente era assim, assim, assado. Ele gostou de tal tipo de jardim. E você vai começar que tem um padrão a ser seguido. E você vai começar a divulgar o quê? Esse tipo de jardim. Você vai começar a fazer, quando você for investir numa mostra de decoração ou num stand, é esse tipo de jardim que você vai mostrar, é esse tipo de projeto que você vai mostrar. Eu tô com um cliente agora exatamente assim, tô fazendo uma fachada para ele, justamente identidade visual da casa. Já pensei em devolver o dinheiro, mas infelizmente já tinha feito a entrega do 3D. Então tenta terminar da mais rápido possível. Se livra. Se livra por que eu falo se livra, gente? Porque ele acaba drenando toda essa energia. Ele acaba sugando você de uma tal maneira, porque são pessoas que elas não admitem que você tenha lucro em cima delas. Elas não admitem, elas acham que só elas têm que ganhar dinheiro, que ninguém mais tem que ganhar dinheiro, muito menos dinheiro em cima dela. Então são pessoas muito egoístas. Então pessoas assim, você tem que vai honrar sua palavra, não dá para quebrar o contrato, que você vai ter muito prejuízo nisso, faz da maneira mais rápida. Para você se livrar dele o máximo possível. E começa a perceber quais são os hábitos, quais são tem que ter um pouco de psicologia, né? Quais são a maneira, já pensa a maneira que ele te abordou, como foi desde o início da negociação. Quando a pessoa começa a ser muito difícil na negociação, vai ser difícil até o final. Já tenta evitar. Dá uma maneira de não fechar, porque eu sei que a gente quer, né? A gente quer fechar sempre, mas tem coisa que não vale a pena mesmo. Aquilo que você ganha não vale a pena. Os ricos são os mais chorões. Eles choram sim muito, mas também tem muitos que são muito bons pagadores. E geralmente neles a gente consegue ousar mais nos projetos. Então, tem os chorões, mas tem aqueles também que negociam sem ser humilhante, tá? Então, pensem nisso. Tudo existe um padrão, gente, para os bons e para os ruins. E a gente consegue identificar logo no começo até um bom tema para live, né? Se alguém quiser falar sobre isso, como identificar os clientes perigo, manda um direct para mim com esse tema da live para eu não esquecer. A gente fala sobre isso. Deixa eu ver minha colinha para não esquecer de falar nada para vocês. Então, vocês têm que pensar qual é o padrão de jardim que esses clientes quiseram, foca neles e começa a fazer sempre propaganda voltado para esse tipo de cliente que você quer, tá? Porque você vai atrair eles. Geralmente eles vão lá, eles vão olhar com outros olhos, é isso que eu quero para minha casa. Eles querem sempre aquilo, um aconchego maior. Então você vai conseguir atrair esse tipo de cliente. Porque se você fizer qualquer tipo, ou que você gosta, qualquer tipo de jardim, sem ter esse padrão, você vai atender qualquer tipo de cliente. Inclusive aqueles que nós estamos falando agora, que ficam chorando por preço, que não aceitam pagar seu serviço, que sempre querem, que menosprezam, que não respeitam, que humilham, que desfazem. E daí você tem que pensar, é esse tipo de cliente que você quer atrair? Você pode fazer o inverso também. Pensa qual era o tipo de jardim que esses clientes chorões, que não valorizavam, que tipo de jardim que eles queriam.
e não faço. Assim, eu posso atender, eu não sei qual é o meu cliente ideal que eu quero, mas eu sei aquele que eu não quero atrair. Então faça tudo menos aquele que aquele cliente chorão gosta. Você não vai atrair pelo menos eles. E a não ser que você queira sofrer, né? Queira viver em plena tensão o tempo todo, e daí você não publica nada que você possa atraí-los. O bom daquele cliente é quando você apresentou o orçamento, ele nem fala nada, já fecha e fala que eu confio no seu bom gosto. Perfeito. É que ele fala assim, eu contratei você porque eu vi o seu trabalho e gostei. Então eu sei que você vai fazer um bom trabalho. Ele vai dar as opiniões. É difícil também aquele cliente que fala assim, eu não sei. Eu atendi uma cliente semana passada, fiz um orçamento para uma cliente semana passada. O que você gosta? Eu não sei. Que planta que você não gosta? Eu nunca parei pra pensar nisso. Mas não tem alguma planta, alguma árvore que você goste? Não sei. Esse é difícil também. Porque fala assim, faz do jeito que você achar. Porque como ele não sabe, na hora que você faz o projeto, pode ser que aí olhando ele fala assim, você tenha colocado tudo aquilo que ele não gostava e não sabia identificar. Então, tem aquele cliente, ele tem que ter pelo menos um pouco de, eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de antúrio. Ou eu amo uma palmeira rabo de raposa. Pelo menos alguma coisa é bom você tirar dele se gosta ou não. Pra você saber que rumo você toma. Então agora eu quero saber disso que eu expliquei pra vocês. Vocês já conseguem enxergar de uma maneira diferente o que vocês pensavam antes dessa aula? Conseguem já enxergar de uma maneira diferente como você vai atrair esse cliente? De toda aquela lista que eu falei, de formas de captar o seu cliente. Já conseguem pensar em estratégias de como atrair? Vou chegar no condomínio, que tipo de projeto que eu vou entregar naquele condomínio? Vou mostrar o que eu faço naquele condomínio, na revista do condomínio. Vou na listagem de obras. Que tipo de projeto que tipo de obra que eu vou atrás? Quem que eu vou atrás de? Quem são meus clientes melhores? Os meus melhores clientes até hoje foram os recém-casados. Um exemplo. Então quem eu vou atrás? Cerimonialista. Faça parceria com o cerimonialista, com o salão de beleza que faça dia da noiva. Conversa com eles. É difícil, mas acontece, Acontece sim. Não é difícil, Rodrigo. Vou arrumar até minha própria fala. Não é difícil, Rodrigo. Eu falo pra você que hoje, dos projetos que eu faço. Por quê? Porque eu trabalho muito nisso, viu? Eu foco muito nessa... Eu tenho meu cliente muito acertado. E tenho o cliente que eu quero muito definido. Tudo que eu faço é muito definido pra eles. Direcionado pra eles. Então, que é esse cliente que eu quero, né? Meus clientes, eles fazem ajustes, mas até alguns alunos falam assim, mas eu coloco limite de alteração em projeto que eu faço, né? Mas como que você consegue colocar limite de alteração? Meus clientes mudam 10 vezes, os meus no máximo 2 vezes, mas é no máximo. A média de alteração é 1. Quando não fechou, está fechado na primeira, uma alteraçãozinha mínima e o resto está fechado. Por quê? Eu direciono tudo para esse cliente. Desde da minha divulgação de marketing, meu briefing é tudo direcionado. Então eu vou direto ao que ele gosta. Então você tem que trabalhar um pouco mais. Tem que entender esse cliente, que é isso que eu falei pra você. Assista essa live de novo, tá? Eu vou fazer o possível de novo para deixar ela salva. Se caso, pode acontecer de não salvar. Não, de jeito nenhum. Eu não faço o projeto antes dele me pagar. A gente conversou sobre isso ontem. Eu passo o orçamento, ele aprova o orçamento. Ele aprovou o orçamento, aí eu começo a pensar. Eu deixo bem claro pra ele. Eu não pego no papel, não faço a medição da sua casa antes de você fechar o projeto comigo. Então, porque a gente aprendeu que cada hora nossa tem um custo. Ele aprovou o projeto, aí aprovou o orçamento, já me pagou a primeira parcela pelo menos, ou tudo, aí eu começo a desenhar. E depois eu apresento o 3D, mas antes de jeito nenhum. Se você mostra o projeto e o 3D pra ele, não tem por que ele te pagar. Você já mostrou, ele recebeu de graça. Tenho muitos com poucas modificações também. Fiz um briefing onde consigo ver bem o gosto do cliente. Falou tudo. O briefing é a palavra-chave. É onde começa um projeto bem feito. 2 alterações. Entendi, assisti ontem mais o gravado. E isso assistiu e você viu que a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre o que entregar, o como cobrar. Não, de jeito nenhum. Nem projeto, nem croquis e nem 3D antes. Só se ele já tiver pago pra mim. Pelo projeto. Senão, não. Tá? Porque senão ele não vai pagar você mais. Se ele já recebeu, eu já fiz isso muito no começo de carreira, eu ficava tão frustrada. Eu entregava o projeto, gente, deixava com o cliente o projeto. Mas nem me ligava de volta, eu não entendia por quê, eu me sentia, ele não gostou. Não, né, já recebeu de graça. Porque daí eu comecei a perceber que eu passava nas obras, o jardim estava executado, da maneira que eu fiz.
Bom, então vamos lá. Agora eu quero que você faça o seguinte, sem detalhamento, né? No projeto, se ele me pagou o projeto, eu faço o detalhamento a especificação das espécies. No orçamento eu não coloco, eu coloco de maneira global. Quanto vai custar, eu falo algumas das espécies as espécies mais importantes que eu vou colocar no orçamento. Eu coloco que está incluso mão de obra, frete, mas não especifico o valor de nada, só o valor total. Vou fazer o possível para ficar gravado. Eu sempre deixo, minha intenção é sempre deixar gravada, mas às vezes trava na hora e eu perco. Não consigo salvar, mas a intenção é que fique gravada assim. Eu vou deixar gravada só até dia 1º, tá bom? Eu vou deixar até dia 1º essa jornada, esses 4 dias, depois eu vou apagar as lives. Então assistam, aproveitem e compartilhem com quem vocês puderem. A gente se sente uma idiota mesmo. Sim, porque você trabalha, se dedica, imagina o 3D, né? O tempo que demora. E o cliente não fecha, porque ele já recebeu, já tem tudo ali que ele precisava. Eu fiz um orçamento também esses dias, que a pessoa perguntava, mas o que você pensou no orçamento? Eu falei, olha, eu não pensei em nada ainda. Eu preciso conhecer esse espaço, entender tudo que você gosta, tudo o que você gosta e o que você não gosta, quais as suas necessidades de sombra, etc. Aí eu vou pensar, depois que você acertar, fechar o orçamento comigo, fechar o projeto, aí sim eu vou pensar em cada detalhe. A gente vai voltar a conversar, vou pensar em cada detalhe para você. Eu não posso passar agora, sem analisar tudo, insolação, etc., uma solução para você, e a hora que eu sentar para pensar no projeto depois, ver que foi a solução errada. Aí você vai colocar, por exemplo, uma palmeira nesse espaço que não é adequado. Entendeu? Então eu deixo bem claro para o cliente que é questão de responsabilidade mesmo que eu não passo para ele. Maria, aqui pelo Instagram, qual a forma que você faz para captar clientes? Postando meus projetos. Então eu posto meus projetos, eu coloco, posto fotos de projetos executados, e assim eu vou direcionado para aquele cliente que eu quero atender. Então, como eu falei para vocês, eu sou arquiteta, por exemplo, né? Eu sou arquiteta. Mas qual é o meu nicho? Paisagismo. É área de lazer e paisagismo. Então você não vai encontrar projeto arquitetônico. Eu faço? Sim. Se aparece um projeto arquitetônico para eu fazer, claro que eu vou fazer. Mas o que é o grande parte dos meus projetos que eu divulgo? Paisagismo e área de lazer. Porque é esse cliente que eu quero. E também aqueles direcionados àqueles clientes que eu gostei de atender. Eu não tenho uma frequência, porque como eu me dedico aqui a esse Instagram da Profissão Paisagista, que é voltado para essa parte de gestão de escritórios e instrução, né, do meu método, do meu curso, eu não tenho me dedicado tanto ao meu Instagram profissional. Então eu não posto todos os meus projetos. Se eu for postar todos os meus projetos, eu tenho que postar muita coisa, né? Então aos poucos eu tenho postado conforme vai me dando tempo para fazer isso. Porque eu dou aula, né? Então tenho direcionado meu tempo mais para essa parte, para focar essa parte, meu conteúdo ser melhor. Mas toda a publicação que eu faço é voltado para esse público, paisagismo e área de lazer. Eventualmente tem um banheiro que eu fiz que ficou muito legal, porque aquele cliente que eu gostei de atender. Eventualmente tem um arquitetônico, uma reforma, mas vou focado para paisagismo e área de lazer, tá? E assim os clientes eles acabam sendo atraídos. Eles vêm, eles gostam porque você coloca as hashtags de acordo, né? E eles vão sendo atraídos pelo que você postou e vão vindo as solicitações de orçamento. É assim que eu faço a captação. E tem resultado, viu? Tem bastante resultado. Indo para a igreja, depois assisto o resto. Ok, vai mesmo, vai pedir para Deus para te fortalecer cada vez mais. Pede para te abençoar bastante a sua vida, viu? Ai, fico feliz. Obrigada mesmo. Deus te abençoe você também. Depois você assiste, hein? Não esqueça. Comecei esse erro passando a planta. Se você passa a planta, ele não vai fechar com você. Não vai, ele vai passar a sua listagem de floricultura em floricultura, para paisagista em paisagista, jardineiro, não vai fechar com você. Ou acontece, né, como um colega disse ontem, que acabou voltando e fechando, né, por um milagre. Mas geralmente ele vai fechando mais barato, porque ele já tem o resultado. Por isso prefiro fazer manutenção de jardim, menos dor de cabeça. Manutenção é um nicho muito lucrativo, muito. Eu conheço, eu não sei qual é a sua área, né? Mas eu conheço profissionais que chegam a tirar 70 mil reais livre com manutenção de jardim. Ele tem 14 equipes, trabalha muito mesmo, mas ele tira 70 mil reais por mês com manutenção de jardim.
Então é um nicho muito grande. Foi acontecer, imagino. Bom, eu acho que já consegui esclarecer bastante a questão de captar clientes. Assistam de novo essa aula para vocês anotarem todas as dicas que eu disse como captar e agora com essa visão, pensando no cliente que você quer atender. A melhor parte pensa no cliente que você quer atender e usa essa estratégia em todas aquelas dicas que eu passei para você. Veja qual se encaixa melhor no seu bolso, no que você quer atender, que você vai ter resultado. Eu te garanto que você tem resultado. E vamos pensar, né, gente, em melhorar nossa profissão, em cada vez mais valorizar o paisagismo, fazer com que a área de paisagismo seja valorizada, seja melhorada, com mais pessoas profissionais, sabendo trabalhar, sabendo cobrar, sabendo o que entregar, que todo mundo vai ganhar com isso. Como eu falei, eu quero que todos tenham essa visão de como viver bem do paisagismo, e muito bem, gente. Não é impossível, é muito possível. Se eu consigo, eu posso dizer que você consegue. Se meus alunos conseguem, se eu escuto dos meus alunos, Maria Fernanda, eu apliquei isso, eu tive um faturamento na pandemia como eu nunca tive. Já consegui, teve um aluno meu que falou assim, eu além de conseguir fazer mais coisa com menos pessoas envolvidas, consegui trocar meu carro só com o faturamento que aumentou. Então, eu me sinto totalmente segura em falar isso pra você. Segue, que você sabe o que vai acontecer, tá? Siga isso, muda a sua estratégia, são pequenos ajustes que você consegue. Então, o que eu vou pedir pra você? Se você gostou dessa aula de hoje, lá no comentário que vai aparecer da nossa live, imagina que eu agradeço por vocês me permitirem isso, me permitir compartilhar com vocês. Escreve nos comentários o que você mais gostou, o que fez sentido para você hoje. Eu gostei da dica que você deu sobre as listas de obras. Eu gostei do que você falou sobre o cliente ideal. Coloca lá nos comentários para eu saber o que fez sentido para você. O que mais que você gostou, para eu fazer cada vez mais aquilo que vocês esperam receber, o que vocês estão precisando. E também coloca ali no comentário, marca um colega seu de trabalho, marca um paisagista, marca um colega seu que você sabe que está entrando na profissão, que já faz muitos anos que trabalha, mas não consegue desenvolver, não consegue aprimorar, não consegue alavancar. Eu que agradeço, Diego, fico muito feliz e espero vocês amanhã, tá? Amanhã a gente vai, a partir da manhã, até hoje a gente faz tudo que a gente conversou ontem e hoje, foi para você, pode aplicar já amanhã, começar amanhã, segunda-feira, e já começar a fazer diferença ainda em 2020. E a partir da manhã nós vamos começar a falar de 2021. Vocês vão usar tudo isso que a gente aprendeu nessas duas lives de ontem e hoje, mas a partir de amanhã vai ser mais direcionado para 2021 ainda. Chega de traçar meta que você nunca cumpre, tá? Vamos traçar meta que você vai realizar. Vocês vão ver como que vai sim mudar a maneira que vocês enxergam traçar metas. Vocês vão sair daqui da aula de amanhã com metas realizáveis, tá bom? Até amanhã então, gente. Agradeço de coração. Então não esquece, coloca lá no comentário de hoje o que você mais gostou, o que fez mais sentido para você e marca alguém que você sabe que trabalha com paisagismo e que também precisa escrever, que também está precisando dessa mudança, desses ajustes para fazer a carreira mudar. Quando todo mundo muda, a nossa carreira cresce, o nosso mercado como um todo cresce, tá bom? A gente vai educar nossos clientes a saber como trabalhar com paisagismo. Isso que a gente tem que fazer. Então eu vou encerrar já, senão não vai cair a live e eu não consigo salvar, deixa salva pra vocês. Gente, um abração pra vocês, até amanhã. Bom restinho de domingo, viu? Até mais, fiquem com Deus. Um beijo.